Então vamos falar do que interessa, vamos falar de Fórmula 1. E a primeira notícia que eu quero comentar com vocês é Christian Horner na Ferrari, depois de um fim de semana em que ele até teve rumores, né, que ele iria ir embora da Red Bull após o GP de Imola. A gente viu que isso não se concretizou. Na verdade, a Red Bull até vence a corrida, ele ganha um pouco mais de força, talvez, de bastidor com os resultados. E em Mônaco as coisas parecem começar a desandar de novo. Eu tenho uma teoria de que existem tipos de pistas estreitas, sem pontos de ultrapassagem e de alta velocidade, curvas de alta. A Red Bull tende a sair melhor do que as outras equipes. A gente viu isso em Suzuka, a gente viu isso em Jeddah, onde o Max talvez ganharia se não fosse a punição. E a gente viu isso em Imola, e são três pistas com essas características relativamente similares. Então vamos ver como é que eles vão sair no restante do campeonato, tá? Não acho que o campeonato está 100% perdido, apesar de que se alguém me pergunta, eu falo, gente, o Max Verstappen está fora, porque no long run as coisas numa equipe mais conturbada como a Red Bull tendem a ficar cada vez piores. Mas sobre essa notícia, gente, a gente precisa entender que existem alguns pivôs centrais nessa trama e talvez o principal pivô é a ida de Lewis Hamilton à Ferrari, tá? Por que eu falo isso? O Vasseur, ele traz o Lewis Hamilton com a promessa de que iria entregar um puta carro, de que o próximo regulamento da Ferrari iria vir muito forte. A promessa não se cumpriu e Hamilton, ele não está afim de estruturação a longo prazo e muito provavelmente ele tem um nome forte lá dentro para definir as coisas na Ferrari porque simplesmente ele é um 7 vezes campeão mundial. Então, com essa quebra de promessa, essa quebra de expectativa, e sinceramente todo mundo que está acompanhando as notícias sabe que para o próximo regulamento as expectativas da Ferrari estão lá embaixo e esse ano também o carro piorou muito em relação ao ano passado e o Vasseur ele não assume a culpa, não consegue consertar os setores e só sabe apontar para o Enrico Cardi ele como principal culpado. O, o cozimento, né? O cozido que a Ferrari está fazendo está ficando um pouco amargo. E o Vasseur, que é o chefe, acaba sendo o principal responsável, o culpabilizado. E como o John Elkann nunca mostra o rosto, então a gente vai vendo sim a situação ficar bastante problemática. E eu acredito que esse é o principal fator para que o Frederico Vasseur seja fritado dentro da Ferrari e seja em processo de binotização, em arrivebenização, e não acredito que ele vai durar mais muito tempo na escuderia, tá? Os tifosi também já perderam a paciência, muita promessa, o carro sempre piorando. Talvez em pistas como Imola e Monza, que são pistas muito, muito peculiares, a Ferrari até consiga fazer algum milagre para conseguir ir bem, mas a gente sabe que não é sempre assim que acontece o campeonato, não é só de Monza e Mônaco. Então, o Horner acaba sendo um nome meio que óbvio, né? Um resultado assim de tudo que ele construiu nessa última década, de 2010 para cá, ele venceu muitos campeonatos, né? Ele venceu 4 com o Verstappen, 3 de construtores e 4 com Vettel, 4 de construtores de 2010 para cá. Então são assim 15 anos, talvez ele tenha vencido mais campeonatos nesses últimos 15 anos do que a Mercedes, que dominou tanto no regulamento. Acho que tá igual, né? 4 de construtores, 4 com 3 dá 7 e a Mercedes... não, a Mercedes venceu 8 ou 9. Então, esquece. Mas assim, a gente não pode achar que o Christian Horner é um cara muito ruim, gente. Os resultados ruins da Red Bull não são culpa dele como pessoa, mas toda a guerra interna que acontece, né? Toda a divisão interna que acontece. Tipo, ele não é um cara que pode chegar, Verstappen, você tá contra mim, eu vou te mandar embora. Marcos, você tá contra mim, eu vou te mandar embora. A Red Bull, ela tá dividida, ela sempre foi dividida, e agora as duas forças, que é o lado tailandês e o lado austríaco, estão entrando em choque. Então, o problema da Red Bull é muito mais profundo do que simplesmente apontar para o Christian Horner. Então, talvez ele indo para a Ferrari pode ser um casamento até curioso, tá? Eu gostaria de ver, vai que, né? Agora vamos começar a falar, mas só para complementar, eu acho que ele não vai, tá? Eu acho que é só rumor e ele não vai. Agora vamos falar da nova diretiva técnica para a Espanha. A asa flexível vai ser banida e, gente, vou falar para vocês, todo mundo usa asa flexível nesse ano. Todo mundo vai sofrer um pouco, tá? E eu não acho que a dominância da McLaren vem daí, porque, sinceramente, a McLaren é a equipe que menos desgasta pneu no grid. É uma equipe que consegue colocar os pneus também em janela de performance bem rápido e manter naquela janela de performance por bastante tempo. Então, sinceramente, não é só na asa que está a vantagem deles.
A Red Bull começou a ganhar terreno, a gente viu, só que o que a Red Bull fez em Imola, a Red Bull também já fez em Suzuka, e ainda assim nas corridas seguintes despencou de rendimento. Então, eu não acho que esse seja o principal ponto para desmantelar a vantagem da McLaren. Não vou chamar de dominância porque a McLaren não está dominando tanto assim. A vantagem da McLaren, não acho que vai resolver 100% do problema, mas claro, vai dar uma atrasada, talvez a equipe que menos sofra das que estão na ponta seja a Red Bull, e isso pode ajudar eles no longo prazo, igual 2022, pela segunda vez a Red Bull ganhando vantagem com diretiva técnica no meio do campeonato. Mas c'est la vie, né? Vamos ver como é que vai lidar. A minha opinião é que não vai desmantelar a vantagem grotesca que a McLaren tem em relação às outras no desgaste de pneus. E em algumas pistas a Red Bull vai se dar bem. Será que isso é necessário para o Verstappen ser campeão? As pistas de alta velocidade estreitas? Acho que não. Sinceramente, acho que não. Acho que esse ano o campeonato vai para o Piastri. Posso estar errado, vamos ver. É uma aposta, né? Não é nem análise, mas é aposta. E agora, como o Mônaco pode melhorar nos últimos dias? Começou a surgir uma proposta do Alex Wurz, ele é austríaco, Alex Wurz, sobre como melhorar o traçado de Mônaco. E, cara, eu acho que remover a novela chicane, talvez ele mostrou um traçado que você consegue esticar um pouco o túnel, vir por baixo, se eu não me engano, e passar reto na novela chicane e frear só na tabaque, para transformar aquilo num ponto de ultrapassagem. E a Grande Hotel, aquele hairpin icônico de Mônaco, você dá tipo, ele é meio redondo, você pegar e dar uma planada nele aqui para transformar ele num ponto de ultrapassagem. Sinceramente, eu vou falar para vocês, muita gente aí vem falando que os carros têm que diminuir, mas gente, Mônaco sempre foi assim. O regulamento de 2005, os carros eram estreitos, bem estreitos. 2003 também, 2002, e ainda assim não tinha ultrapassagem, tá? Mônaco, desde a década de 60, de 50, quando surgiu, já era uma pista famosa por não ter ultrapassagem na pista. 50 nem vou falar tanto porque não era uma época de tantas ultrapassagens assim, mas 60, 70 e diante, sempre foi uma pista sem ultrapassagem, rua apertada. Então, assim, Mônaco, como eu falei, é um símbolo, tá? Mônaco é uma tradição na Fórmula 1, ele é um símbolo. E a Fórmula 1 não é só entretenimento, a Fórmula 1 também é composta por símbolos que mantêm a sua identidade. Você não pode simplesmente ignorar o que uma coisa, uma categoria, um esporte tem como símbolo e falar, olha, foda-se isso daí, vamos modernizar tudo, porque acaba virando uma coisa uniforme, uma coisa cinzenta, sabe? Uma coisa, assim, esquizofrênica, se você acaba quebrando alguns pilares. É tipo a Ferrari sair da Fórmula 1 ou o Mônaco sair do calendário da Fórmula 1. Algumas coisas a gente tem que aceitar, é só você não assistir, minha opinião, tá? As outras corridas também clássicas, 24 horas de Le Mans até dá uma graça de você ver ela inteira. Mas a Indy 500, pessoal, pelo amor de Deus, quem lidera até a volta 150, pouco importa. Então, essas corridas assim não são só para te divertir, mas para você entender o esporte. Vamos falar uma linguagem que o brasileiro vai entender. O futebol. Se o seu time, eu sou corintiano, se o seu time vence um campeonato jogando um futebol horrível, 1-0, dá 2 chutes a gol e se tranca lá atrás, não propõe jogo, o seu time vai jogar um futebol feio, você deixa de torcer ou acompanhar o seu time porque tá chato de assistir as partidas? Não, você continua assistindo, você fica feliz que o jogo foi chato, porque o seu time venceu e jogou feio, então foda-se, e o outro adversário vai reclamar. Tenta só trazer um pouquinho dessa visão para a Fórmula 1 como esporte também. Nem todas as corridas vão ser legais, nem todas as corridas vão ser divertidas. Copa do Mundo, Champions League, nem todas as partidas são legais também. Não adianta você querer transformar aquilo no ultra entretenimento, que não é. Tá? É um esporte, esporte é feito de partidas ruins e partidas legais, partidas que vão ficar para a história e partidas que vão ser esquecidas. O que importa no final é vencer o campeonato. Acho que a gente precisa combater mais a dominância, criticar mais a dominância, assim, o desequilíbrio entre as equipes, do que de fato se a corrida vai ser boa ou ruim. Nem sempre vai ter, só aceitem, tá? Então, acho que é isso para comentar de hoje. O Baiano comenta dessa quarta-feira marota, quase final de mês. Então, é isso. Curta, comenta aí o que você achou desse vídeo, dessas 3 notícias, principalmente o que você acha de Mônaco, se deve sair ou se deve ficar na categoria. E compartilha também por aí, porque vai me ajudar pra caramba, tá? É isso, pessoal. Até a próxima e fui!